Iniciando o capítulo 14, nesse capítulo a gente vai abordar trabalho de uma força, depois energia, e depois a gente vai analisar o equilíbrio, né? Sendo que no sistema a gente pode ter presente trabalho e energia, né? Num balanço. Nós vamos estar analisando esse balanço, né? Como aplicar as equações quando nós temos a presença de trabalho e energia no sistema. Então, primeiro eu começo definindo o trabalho, né? Trabalho eu posso definir como o quanto de força é realizado sobre um corpo para que ele se desloque de um ponto A até um ponto B. Então aplico uma força num corpo, né? Fazendo com que esse corpo se desloque de um ponto A até o ponto B. Logo, eu estou realizando trabalho sobre o corpo, né? Lembrando que trabalho é uma quantidade escalar. Então, conforme consta na equação mostrada, é, eu, eu, eu tenho que trabalho é igual a força multiplicado pelo vetor de distância. E esse produto é um produto escalar, né, entre a força e a distância. Vocês podem notar na figura 14, eu tenho um corpo P, né, numa distância R. O vetor R indica a sua posição. Se o corpo está percorrendo uma trajetória S e ele vai deslocar de um ponto indicado pelo vetor R até outro ponto indicado pelo vetor R'. Ou seja, o deslocamento vai ser definido pelo dr, né? E eu tenho uma força qualquer aplicada com uma orientação com ângulo θ em relação ao dr. E quando se trata de trabalho, para calcular trabalho eu preciso ter a força e o vetor deslocamento na mesma direção. Por quê? Porque eu estou executando um produto escalar. Como eu estou executando um produto escalar, eu preciso colocar os vetores na mesma direção. Diferentemente de um momento de força, onde eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, né? No caso do trabalho, eu tenho dois vetores paralelos na mesma direção, né? E comparando com o momento de força, eu tenho a distância numa direção, a força numa outra direção, e o momento gerado, que é o resultado do produto vetorial entre distância e força, vai estar numa terceira direção, né? No momento, eu aplico produto vetorial para encontrar o momento de força. Agora, em trabalho, eu aplico o produto escalar. Então, se eu tenho um ângulo θ, como vocês estão vendo na figura em relação ao vetor de deslocamento, eu vou multiplicar por cosseno de θ para encontrar a componente da força F que está na mesma direção do vetor dr, o vetor deslocamento. Então, com isso, eu consigo encontrar essa quantidade escalar denominado trabalho, né? Como eu comentei, trabalho pode ser definido como o quanto de força é aplicado no corpo, fazendo com que ele desloque de um ponto até o outro. Continuando, bom, o que eu estou mostrando na próxima equação? O trabalho de uma força variável. Antes, eu mostrei o trabalho de uma força que não varia com a distância. A força é constante nesse caso, né? Eu tenho uma força, né, que não varia com a distância, é a mesma força F.
e com essa força eu posso calcular o trabalho, né? Entretanto, dependendo da ocasião, eu posso ter uma força variando com a distância, ou seja, um trabalho de uma força variável. Com isso, eu vou integrar da posição 1 até a posição 2, né? Porque o trabalho ele está dependente da distância. Ele está variando com a distância. Então, o que acontece? Eu vou integrar nessa condição nesses limites, né, da posição até a posição 2 para encontrar o trabalho de uma força variável, porque o trabalho está variando conforme esse corpo percorre uma trajetória S, indo de uma posição 1, definida pelo vetor R1, até uma posição 2, definida pelo vetor R2, né? Então, quando que a gente vai utilizar essa fórmula? Pode ser fornecido, né, uma força em função de S. Apresentado uma equação de primeiro grau ou uma equação de segundo grau, por exemplo, né, de tal forma que nós iríamos introduzir nessa equação para integrar nas condições de contorno, né? Então vejam, né, que ele está sendo mostrado um gráfico da... primeiro, ao lado, tem a posição 1 e a posição 2, né, que mostra o trajeto que esse corpo vai percorrer, né? Tem uma trajetória S, o corpo vai do ponto R1 até o ponto R2. R1 e R2 são os vetores que definem as posições 1 e 2, respectivamente. E é aplicada uma força, fazendo com que o corpo vai de 1 até 2. Só que nesse caso, essa força está variando com a distância, né? Então, se eu mostrar no gráfico que vocês estão vendo na figura mostrada, vocês vão perceber que há uma variação da força com a distância. Nesse caso, está aumentando. Poderia ocorrer o contrário, poderia estar diminuindo, né? Dependendo da ocasião. Então, a força ela pode não variar, né, à medida que um corpo percorrer uma trajetória S, como também essa força ela pode variar à medida que o corpo percorre uma trajetória S. O resultado da integral, né? Porque se a força for constante, a gente vai ter a equação 14.2, né? Que a equação inicial ela estava mostrada por um elemento finitesimal, né? Daí, integrando essa equação, né? Se a força for constante, a gente vai ter, né, que o trabalho realizado sobre um corpo vai ser a força, né, multiplicado pelo deslocamento, né? Sendo que o corpo pode ir do ponto 1 até o ponto 2, né? Por isso que eu tenho, nesse caso, o delta S, que é S2 menos S1. E o cosseno de θ serve para colocar o vetor na mesma direção do vetor de deslocamento, né? Então eu preciso encontrar a componente da força, né, para calcular o trabalho realizado. Então, nesse caso, diferentemente do outro gráfico que vocês viram, percebam que a força está constante ao longo da trajetória S, né? Então, à esquerda eu estou mostrando a força Fc e a componente da força na mesma direção do deslocamento. Então, eu pego o Fc, multiplico por cosseno de θ para encontrar a componente que está na
mesma direção do vetor deslocamento. E com isso, calcular o trabalho realizado, né? Lembrando que, para calcular o trabalho, eu executo o produto escalar. Então, comparando esse gráfico anterior, percebo que no gráfico da figura 14.3, a força não varia com a distância, ela é constante, né? Agora, se eu voltar e analisar o gráfico da figura 14.2, eu vou perceber que há uma variação com a distância, né? Essa força vai aumentando ao longo da trajetória, que nesse caso a força é variável em função da distância, né? Então a gente podem aparecer ambas as ocasiões, né? Eu posso estar realizando o trabalho com uma força variável, né, como mostrar na figura 14.2, ou o trabalho com uma força constante, como mostrar na figura 14.3. Trabalho com força-peso. Bom, um corpo tem uma massa m, nós podemos encontrar o peso multiplicando pela aceleração da gravidade, uma vez que nós estamos próximo à costa terrestre, né? Onde a aceleração da gravidade vai ser aproximadamente 9,81, 9,82 metros por segundo ao quadrado, como foi calculado em sala de aula, né? Com isso, nós podemos encontrar o peso, né, a força-peso, e analisando um determinado instante, essa força-peso é constante, né? Se eu for analisar a força-peso de um corpo no instante, ela vai ser constante, né? Então, para encontrar o trabalho realizado pela força-peso, basta analisar o deslocamento na direção que aponta para o centro da Terra, direção Y, e com isso encontrar o trabalho. Porque a força-peso é um vetor que está apontado para o centro da Terra. Então, se eu analisar um sistema cartesiano XY, ela vai estar na direção Y e no sentido para baixo, ou seja, na direção Y e no sentido negativo, né? Por isso que aqui aparece, né? A realização de trabalho pela força-peso é igual a menos W multiplicado por delta Y. Eu pego o peso do corpo e multiplico pelo delta Y. Tá. O último que nós temos é o trabalho da força de uma mola. Então, vocês viram em física como encontrar a força de uma mola. Para encontrar a força de uma mola, vocês aplicam a lei de Hooke. K vezes S. K é a constante elástica e S é o deslocamento. E essa constante elástica também pode ser chamada de rigidez da mola, né? Rigidez da mola é a constante elástica da mola. E o S é o deslocamento. Então, se eu pego o K e multiplico pelo S, eu consigo encontrar a força elástica, né, que a mola está realizando. Ou sofrendo, dependendo do sentido. Então, se eu tenho um KS, né, que é a força desenvolvida numa mola elástica, linear, eu multiplico pelo ds, né, pelo deslocamento infinitesimal, integro nas condições de contorno de S1 até S2 e encontro o trabalho realizado por uma mola, né? O trabalho de uma mola elástica. Trabalho realizado por uma mola elástica, que vai ser quem? Vai ser menos meio ks2 ao quadrado menos meio ks1 ao quadrado.
o negativo está na frente do parênteses, né, como vocês estão vendo. Então é ks2 ao quadrado menos ks1 ao quadrado, ambos sobre 2, e tudo vai receber um sinal negativo na frente. Porque a mola, ela trabalha de forma reativa. Tu aplica uma força na mola e a mola vai aplicar uma força contrária para voltar à condição inicial. Essa é a explicação física do porquê desse sinal negativo na frente da equação, né? Esse sinal negativo é porque a mola ela tende a, a exercer uma força de reação contrária, né? Se eu apertar a mola, ela vai tender a expandir. Se eu esticar a mola, ela vai tender a comprimir, né? Ela tem essa característica, né? Por isso sinal negativo na frente. E abaixo eu estou mostrando como a força depende do deslocamento. Há uma proporcionalidade linear, né? Então, Ks é uma equação de primeiro grau, né? Onde o K é o coeficiente angular dessa equação, né? E o S é a variável da equação de primeiro grau. Então, como vocês podem perceber, o gráfico que descreve o comportamento da mola nada mais é que uma reta crescente, né? Ou seja, é regida por uma equação de primeiro grau, né? É uma equação que mostra a linearidade, né, entre a força e o deslocamento, no caso.